Meus amados irmãos, nós estamos chegando ao final da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa rápida recapitulação que nós vamos fazer aqui para chegar nesse ponto. Vocês se lembram que nós abrimos essa carta, o apóstolo se identificando aos Efésios, e também tendo logo de início aquele grande bloco mostrando para nós que a salvação é uma obra trinitária. É uma obra do Pai que nos escolheu antes da fundação do mundo, uma obra do Filho que veio morrer por nós no decorrer do tempo, e uma obra do Espírito Santo que aplica tudo isso em nós. Nós vimos isso no capítulo 1. Nós vimos que esse poder que ressuscitou o Senhor dentre os mortos é o poder que faz agora judeus e gregos, livres e escravos, pertencer ao mesmo povo, o povo do Senhor. Isso a gente viu no capítulo 2. No capítulo 3, a gente viu que a igreja é o baluarte, a coluna forte, aquela que vem, que detém a verdade do Senhor, é responsável pela proclamação do seu santo evangelho. É aquela glória do Senhor no mundo. A sua igreja é a coroa de Cristo no mundo, mostrando claramente o seu reino entre os povos. A igreja é detentora dessa verdade. A gente viu isso no capítulo 3. Então, esse primeiro bloco, do capítulo 1 até o capítulo 3 de Efésios, é um bloco de teologia pura, que a gente diz substância. A partir do capítulo 4, a gente começou a ver a coisa na prática. Como é que tem que ser isso na prática? Como é que essas verdades da salvação, de que a gente é um povo só, judeus e gregos livres, como é que isso agora vai ser transportado para a prática? A gente viu que é preciso o quê? Unidade. É assim que o capítulo 4 começa. Tendo o mesmo espírito, andeis de modo digno da vocação que foste chamados. Lembra-se disso? Para que a gente, com humildade, com mansidão, suportando uns aos outros em amor, porque é um só Deus, um só Espírito, uma só fé. Capítulo 4 de Efésios. Lembra-se disso. Depois, a partir do capítulo 11, Deus deu dom à sua igreja, um para os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A partir do verso 25 do capítulo 4, nós vemos Deus chamando agora para uma santidade. Se lembra a santidade? Venham para um viver santo. Quem minta, quem fala mentira, não minta mais. Quem roube, não roube mais, antes trabalhe. Para ter com que acudir o necessitado. Não é para você enricar, mas para acudir também o necessitado. Então você vê que agora essas doutrinas da igreja se colocando na vida prática. Aí chega no capítulo 5, obra dos filhos das trevas e obra dos filhos da luz. A gente viu isso no início do capítulo 5. Quando chega no verso 15, ele diz: vivei como nécio, não vivei como nécio, e sim como sábios. Como é que vive o sábio? Remindo um tempo, guardando, compreender qual é a vontade do Senhor, e depois se enchendo do Espírito Santo. Como é que a gente se enche do Espírito Santo? Cantando entre vós salmos e hinos e cânticos congregacionais. Lembre-se do verso 19. Verso 20 diz: dando a Deus toda a graça possível, salmodiando, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E no verso 21, sujeitando-vos uns aos outros em amor. Como é que eu me sujeito em amor? Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Maridos, sejam submissos às vossas mulheres. Filhos, se submeter aos pais. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Servos, obedeçam seus patrões. Patrões, tratem os seus servos não como escravo. E aí Paulo encerra toda essa perícope. E agora ele vai para esse verso 10 do capítulo 6. Quanto ao mais. Chegamos no ponto de hoje. Quanto ao mais. Essa expressão no grego é o seguinte: eu quero adicionar mais uma coisa só, para eu fechar, para acabar a minha carta com vocês. Para eu me despedir de vocês. Vocês estão vendo tudo aquilo que eu acabei de dizer. Isso o apóstolo Paulo falando, eu estou aqui me colocando na posição do apóstolo Paulo, ele dizendo para os Efésios: vocês se lembram de tudo aquilo que eu acabei de dizer e escrever, e que eu agora, acabei na introdução do nosso sermão, repetir? Vocês sabem de tudo aquilo, mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Vocês precisam, para viver tudo aquilo, se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. O apóstolo vai dizer agora que você não vai viver nada do que eu escrevi,
Se você viver isso na dependência da sua força. Se você achar que você consegue por você mesmo. Se você pensa que você vai atingir esses objetivos de ter uma vida santa, uma vida gloriosa na igreja e fora dela, por você, isso não vai acontecer. Você precisa da força do Senhor. Quantas e quantas vezes nós estamos frustrados com os projetos que a gente faz para a nossa vida, meus irmãos? Quantas vezes a gente já começou coisas e paramos no meio do caminho? Quantas vezes tivemos que mudar? Por que será? Por que será? Porque muitas e muitas das vezes a gente acha que pode fazer na força do nosso braço, no nosso tempo, da maneira que a gente quer. E não é por aí, meus irmãos. A gente precisa entender que existe uma realidade dura que milita contra nós. É a realidade da luta que nós vamos ver hoje. Essa luta que não está apenas em nós, mas ela está fora de nós. Ela está em nós por causa da nossa natureza pecaminosa, mas ela também tem as ciladas do inimigo para ser vencida. É sobre isso que nós vamos tratar nessa manhã. Veja, quanto ao mais, vamos ao texto. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo está dizendo o seguinte: se você vai viver tudo aquilo, você começa, para viver tudo aquilo, você precisa de uma força externa. Como, pastor, isso não está no texto, está assim, sede fortalecidos aqui é um imperativo, mas está na voz passiva no texto. Todas as vezes que no grego a voz passiva se encontra, é o sujeito sofrendo a ação. Veja, eu não posso me fortalecer por mim mesmo. Ele é quem me fortalece. Como é que o apóstolo diz isso em outro lugar? Lembra-se do texto famoso de Filipenses, capítulo 4, verso 13. Como é que o apóstolo diz? Tudo posso naquele que me fortalece. A força para a sua vida espiritual não é você que produz. Você depende dela de Deus. E onde é que está essa força? É aquela mesma força do capítulo 1, verso 20. Estou interpretando o texto próximo, contexto imediatamente próximo ao texto da gente. Capítulo 1, verso 20 e 22. É assim que você interpreta as escrituras. Aquilo que está próximo, coloque para cá. E lá diz o seguinte, que a força que ressuscitou o Senhor Jesus é a força que a gente precisa para viver de conformidade com aquilo que ele estabeleceu para nós. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aonde está o seu poder? Como revelou-nos a nós o poder? Em Cristo Jesus. Nos chamou nele, antes da fundação do mundo. Ele morreu, ele ressuscitou, ele agora está à direita de Deus Pai, ele agora enviou o seu Espírito Santo. Todo esse poder está na vida dos nossos irmãos, na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Então, nós nos fortalecemos, meus irmãos, na força do poder. Nós, em nossa própria força, somos insuficientes para enfrentar as forças espirituais do mal. É apenas um poder do Senhor que pode nos fazer resistir. Essa dependência do poder de Deus é central nas nossas vidas. Precisamos entender que temos necessidade de fortalecimento. É incrível pensar como a gente muitas vezes se distancia dessa verdade. Quer ver como você prova que você não precisa de Deus? Como anda a sua vida devocional? Uma perguntinha rápida. Como você vive a sua vida devocional? Com aquelas coisas de Facebook, de Instagram, aqueles caldos de peixe que você acha que tomou e não serve para nada, aqueles versículos pela metade, citação barata, boba, sem nenhum aprofundamento. Isso é caldo de peixe, por isso que talvez sua vida esteja como caldo de peixe fraco. Entenda, você precisa se fortalecer no Senhor e na força que vem do poder dele. Como fazer isso? Se você não se relaciona com ele, se você não tem uma vida de oração contínua, se você não tem uma vida de devocional, como que isso pode acontecer? Como esse fortalecimento vai vir até nós, meus irmãos? E sabe quando é que você e eu declaramos que a gente não precisa disso? Quando a gente vive uma vida desleixada da prática e do exercício espiritual que foi estabelecido para nós. Quando a gente não valoriza o culto no domingo, a gente acha que a gente pode ir. Quando a gente não valoriza as pregações que estão sendo ditas, porque você é um cara muito já entendido, você vive acompanhando os caras de YouTube. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui o Senhor ordena a bênção diferente.
na comunhão dos santos, todas as vezes que você está sentado aí e eu aqui, algo espiritualmente diferente acontece. Porque é o encontro de Deus com o seu povo, é o encontro da noiva com a sua igreja. É o Salmo 133 que nos diz isso. Bem-aventurado é quando os homens, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo que desce da barba de Arão, que passa pelas suas vestes, é como o Monte Hermon, que desce seu orvalho. É ali aonde? Na comunhão dos santos que o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. Desprezar a comunhão com a igreja, desprezar a vida de oração, desprezar a leitura, como é que a gente pode se fortalecer, meus irmãos, dessa maneira? E eu queria chamar a sua atenção que Paulo avança. Veja o verso 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Entenda, a nossa natureza, a briga nossa, veja como é que diz o verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra o principado e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Deixa eu tentar exemplificar isso, deixa eu tentar colocar isso de outra forma para você. No capítulo 2 da carta de Efésios, nós vimos que nós temos 3 fontes de tentações. Se lembram disso? O mundo, a nossa própria carne e os principados e potestades, ou seja, o reino maligno que é invisível, que a gente não vê, mas é real. Veja que o apóstolo Paulo volta a dizer isso. Tem muita gente que tem 2 comportamentos aqui quando a gente trata de batalha espiritual, de reino espiritual. Tem gente que tem 2 comportamentos. Primeiro, tem uns que não acreditam nisso, acham até como os liberais que demônio é uma invenção da mente humana. Certo? Os liberais pensam assim. Aqueles que não têm compromisso com a teologia saudável e bíblica. Eles dizem o seguinte, é coisa da cabeça de vocês. Vocês que criaram demônio. É assim que diz os liberais. Ou seja, eles negam completamente a existência do mundo tenebroso, como diz o próprio apóstolo Paulo, e dos principados e potestades. Só que tem outro lado, tem uma turma que vive de demônio, que é o outro lado que a gente tem que evitar. Tem pastor o seguinte, se demônio deixar de existir, ele não tem profissão. Porque ele vive para expulsar, decretar, tirar. Ele perde a profissão. Também não, né? Então isso é outro extremo. Tem gente que vê demônio em tudo, na copa da sala, no teto, em cima do telhado, no carro ele viu sentado, ele viu alguém passando. Quer dizer, calma lá. Nem 8, nem 80. Nem dizer que não existe, mas também não atribuir toda a força deste mundo mal, caído, em queda, a Satanás. Lembre-se, Satanás tem os seus limites. Satanás não é um ser onipotente. Ele caiu junto com seus anjos, é verdade, mas ele não está em todo lugar como nosso Deus está. Entenda claramente que quando ele foi tentar a vida de Jó, Deus disse, eu não sei, eu tenho uma suspeita que aquele texto de Jó pode nos apontar para uma realidade maior. Mas eu não quero discutir isso agora. A realidade é o seguinte, estava Jó de arrodear a terra, lembra-se? E ele entrou na presença de Deus junto com os outros anjos. Estava Jó não, Satanás, desculpe. E quando Satanás entrou, Deus perguntou a ele, onde você estava? O que Satanás fez naquela hora? Prestou contas a Deus. Eu estava arrodeando a terra. Satanás não tem domínio sozinho. Ele é um poder subordinado ao poder de Deus, porque o único Criador e todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente é o nosso Deus. Satanás não. Satanás não. Satanás é um poder que entrou parasita no mundo de Deus, mas que está sob domínio, sob controle regulado do Senhor. Vá lá na vida de Jó e não lhe toque a vida, não tire a vida. Lembra-se disso? Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo, porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, ele está dizendo o seguinte, nossa luta também não é só contra o sangue e a carne, não é só contra a gente, não é só contra o outro, não é só contra esse mundo tenebroso, porque ele disse isso em 2 capítulo 2, nossas fontes de tentações, volto a dizer, de novo, nós mesmos
o mundo e Satanás, e os principados e potestades. Então, Paulo está, de novo ele está lembrando aqui que essa nossa luta não é só contra a carne, sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Meus irmãos, nós precisamos entender que essa luta existe. Essa realidade existe. Você não pode fechar os olhos para isso. Você não pode viver com medo disso, mas você não pode achar que esse mundo tenebroso não exista, que é coisa só dos nossos irmãos neopentecostais ou pentecostais. Não. Isso é uma realidade. Existe um mundo tenebroso que a gente não vê. Existe uma batalha nesse momento sendo travada. O texto nos mostra claramente uma batalha espiritual, a vida cristã como uma constante luta entre a carne e o espírito, entre as coisas físicas e as coisas espirituais. Nós precisamos entender que isso existe e isso é uma realidade. Então, como então vamos fazer com isso, pastor? Aí o apóstolo Paulo nos aconselha, é aqui que eu queria trabalhar com vocês, a armadura de Deus. Veja o verso 14. 13, desculpe, melhor dizendo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permaneceis inabaláveis. Deixa eu falar de dia mau para você. Por que a gente tem que usar essa armadura? Primeiro, porque existe uma luta, a gente acabou de ver isso. Segundo, porque existem dias maus. Já teve aquele dia que você não sabe por quê, como a gente diz lá na terrinha, que você amanheceu meio pelo avesso, né? Pesado, triste sem motivo muito aparente, chateado com o que você nem sabe se alguém lhe perguntar. Já amanheceu assim ou não? Já amanheceu meio que, olha, por favor, quanto menos conversa melhor. Eu não quero, hoje, muito papo. Então, aqueles dias maus, outra coisa, aqueles dias também que a nossa mente está começando a ser cativa por coisas que não devia, por ideias que não deviam estar na nossa mente, como desistir, como parar, como repensar a sua fé. Como já teve aqueles dias que você diz assim, olha, não tenho muito motivo, mas eu queria hoje ir embora de casa, da igreja, do país. Já teve esses dias ou não? Esses são os dias maus. Os dias que você está sendo tentado pelas hostes espiritual do mal, meu irmão. E você não sabe nem por quê. Quando não é um pecado aparente do seu irmão, saiba, é tentação demoníaca. Quando não é conceito mundano vindo contra você, saiba, é pressão das hostes espiritual do mal. E nós não podemos fechar os olhos para isso. Quem aqui nunca teve um dia mau? Quem aqui nunca pensou em desistir de tudo? Quem aqui nunca questionou a sua própria fé? Meus irmãos, Martim Lutero viveu com isso o tempo inteiro. Martim Lutero esfregava as mãos no chão para sair até sangue, dava chicotada nas suas costas para, através da penitência do seu próprio corpo, ser aceito por Deus, porque ele não se sentia aceito pelo Senhor. Esfregou muito chão, lavou muito banheiro, na tentativa de ser aceito por Deus, porque ele não sentia que Deus lhe amava, ele não sentia que Deus lhe aceitava. Isso são os dias maus da nossa alma, isso existe. Isso não é você que inventou, é que existe. E o que fazer com isso? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos da armadura de Deus. É isso que o apóstolo aconselha. Veja, portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir nesses dias maus. E depois de terem vencido tudo, permaneceis inabaláveis. E estáis, verso 14, pois firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Vamos lá. Agora ele começa a descrever um soldado romano. Apóstolo Paulo estava onde aqui em Colossos? Quando ele escreveu para Colossos, preso em Roma. E a prisão domiciliar, hoje nós temos na prisão domiciliar a famigerada tornozeleira eletrônica, né?
A tornozeleira eletrônica daquela época não era eletrônica, era física e vinha acompanhada de um soldado de lado. Apóstolo Paulo não andava pelas ruas de Roma sozinho, acorrentado a um soldado. Era assim a prisão do apóstolo Paulo em Roma. Ficou assim por quase 2 anos, depois foi guilhotinado. Sua cabeça rolou na masmorra em Roma. Então, tinha um soldado de lado dele. Quando ele passa a contemplar aquela imagem do soldado, todo tempo, toda hora, ele dormia, o soldado em pé. Levantava, o soldado andava. Imagine, Paulo vai tendo os detalhes minuciosos na sua cabeça da armadura de um soldado romano. E aquela guarda era a guarda pretoriana. Era a guarda especial do imperador. A guarda pretoriana não era qualquer guarda, era a guarda top, elite. Então Paulo começou a vislumbrar o que o soldado usava e começou a pensar, olha, esse cara está todo vestido disso. Mas ele não pode resistir contra o poder do Senhor. Se o Senhor quiser, mata-o agora aqui. Então talvez essa armadura desse cara não funcione tanto. Agora vamos pensar, e o apóstolo Paulo começa a entrar e aprofundar, e vocês vão ver, pensar na armadura que nós temos em Cristo Jesus para resistir tudo isso, inclusive os dias maus. Aí ele começa a refletir, veja só. Primeiro, cingivos, não de um cinto que vai segurar toda a sua roupa. Porque, veja, eu disse para as crianças aqui, se tirar o cinto, a roupa cai. Então, veja, ele começa pelo cinto que dá estruturação a toda a roupa do soldado. Cingindo-vos, colocando o cinto da verdade. Cingindo-vos com a verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se sua vida não está alicerçada na verdade do Senhor Jesus Cristo, toda ela vai sucumbir. Ela não tem sustentação. Ela é frágil. Ela é fraca. Se é a sua verdade que rege a sua vida, se é os seus pensamentos, os seus conceitos, você não vai muito longe. Agora, se nós estamos alicerçados na verdade que é o Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se nós estamos alicerçados na verdade que é o Senhor, conhecereis a verdade vos libertará, disse o Senhor Jesus. Então, se nós estamos fortalecidos nessa verdade, pode ter o mundo espiritual que tiver, pode ter as lutas contra nós que existir, pode ter o maior ambiente insalubre à fé, mas certamente ficaremos firmados nessa verdade, porque é o alicerce que conduz a nossa vida. Paulo começa naquilo que segura a armadura. Cingido, o cinto. Depois ele vai para outra peça. Vestindo da couraça da justiça. Couraça era aquilo que vinha no peito, uma espécie de vestido que se cobria. A couraça protegia o peito e o coração do soldado. Para o cristão, esta proteção vem da justiça. Porém, não é a nossa própria justiça, mas a justiça imputada também por Cristo. Veja, Paulo está levando a gente para ficar em Cristo. Paulo está usando uma armadura e dizendo o seguinte, que está por trás dessa armadura que eu estou dizendo para vocês é Cristo. Vocês não têm justiça para aguentar as acusações do diabo na cabeça de vocês. Vocês não têm justiça para quando Satanás começa a soprar no seu ouvido dizendo, você não vale nada. Eu te vi, eu vi com você no banheiro, eu vi você lá escondidinho, eu vejo o que você pensa das suas amigas, eu vejo como a sua língua fala delas. Quem pode resistir a isso? Você? Não. Eu vejo como você pensa das pessoas. Quando Satanás começar a buzinar coisas no seu ouvido dizendo, eu sei o que você fez no ano passado em relação aos seus tributos. Eu sei. Você vai dizer o que é Satanás? Não é bem por aí não. Eu não sou tão ruim assim, eu não falo desse jeito. É porque a fulana merecia, é porque o fulano mereceu, é porque esse governo é corrupto, então eu não vou pagar meus impostos de jeito nenhum. Você vai dizer isso a Satanás? Você tem que lembrar a você mesmo e a sua consciência, eu sou tudo isso mesmo. Eu sou ruim com meus irmãos.
eu falo mal da minha família. Só que todo esse pecado já foi colocado na conta do Senhor Jesus Cristo. Só que todo o meu pecado já foi levado sobre ele. Só que Satanás, ou meus irmãos, eu peço perdão a vocês, mas a minha justiça não sou eu que produzo, é o Senhor Jesus. Justificados, pois nele temos paz com Deus. É ele que me declara justo e me protege de todas as acusações do maligno, meu irmão. Sua justiça não vai lhe defender. Deixe de achar que você é muito bom, você não é nada. E eu também não. Mas se confie, se segure na justiça de Cristo, para como uma couraça em você, como um vestido que lhe protege, que protege o seu peito e o seu coração. Você nunca tem orgulho, você diga, eu carrego a justiça do Senhor sobre mim, porque Ele pôs isso em mim. A terceira coisa da armadura, veja que está no verso 15, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Veja, o calçado do soldado romano era para proporcionar estabilidade e conforto na hora da caminhada. Você já imaginou numa guerra você descalço? Você não aguenta 10 minutos, 15 minutos. Numa guerra estilhaço de metal, estilhaço de madeira, porque alguém bateu a lança no outro, quebrou um pedaço da lança, caiu no chão, outro atirou e caiu pólvora, e caiu estilhaço de metal. Quer dizer, imagine você numa guerra sem sapato. Você não dura 10 minutos. O apóstolo Paulo estava olhando o soldado que estava ao lado dele, mas pensando assim, o que é que nos dá estabilidade nessa vida? O que é que me faz andar seguro? Paz. P-A-Z. Paz. Eu e você precisamos de paz. A nossa mente às vezes é muito conturbada por muitas coisas. O calçado do soldado romano proporcionava estabilidade. Não podia ser algo que deslizasse ou que incomodasse na hora do uso. Paulo nos ensina aqui com essa figura que o soldado precisava de estabilidade e segurança para lutar. O cristão encontra essa estabilidade na paz do Evangelho, no Evangelho da paz. O Evangelho que nos reconcilia com Deus, que nos dá uma base firme sobre a qual podemos permanecer inabaláveis, mesmo nas tribulações. 10.000 cairão à tua direita, 1.000 à tua esquerda, e tu não serás abalado. Por quê? Porque a paz que excede todo entendimento é aquela que o Senhor Jesus nos deu. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, e não a vos dou como o mundo a dá. Jesus disse que não nos deu uma paz transitória como a do mundo. Ele não deu-nos uma paz que a gente fique ora tranquilo e ora desesperado. Não, se a gente tem o Evangelho, se a gente acredita no que o Senhor fez, a condição sine qua non, a condição de existência da gente é paz em meio à guerra. Mas pastor, isso é contraditório, isso é paradoxal. É verdade. Mas a gente já experimentou. Você aqui também já experimentou. Se você é servo do Senhor, você já experimentou isso que eu estou dizendo. Lembra-se de alguma situação na sua vida que você estranhou você mesmo? Lembra-se ou não? Você diz assim, peraí. O mundo está acabando e eu não estou nem aí. Está tudo desmoronando em casa, na família, no trabalho, e eu estou estranho. Eu estou bem. Que é isso? Você já teve um dia assim ou não? Essa é a paz que excede todo o entendimento. A paz que você não explica pela circunstância. A circunstância está horrível. O mundo está tenebroso mesmo, está de cara feia, o céu está de bronze. O céu está estranho. Você diz assim, sou eu mesmo. Isso não deveria ser só uma condição. Isso não deveria ser situacional, desculpe, mas deveria ser uma condição da nossa vida. Isso não deveria só ser momentâneo em alguns momentos. Crente perturbado, desequilibrado, é muito feio quando a gente vê um crente desequilibrado emocionalmente, meus irmãos. Ele é histérico, ele grita, Isso é feio de ver.
E cuidado para não colocar isso só na culpa do seu temperamento. Eu sou estourado, eu sou sanguíneo, eu sei disso, mas eu não posso ficar me justificando. O crente, acima de tudo, ele age racionalmente porque ele precisa dessa paz para entender o seguinte: o que eu vou fazer agora? Adianta eu me desesperar, gritar com o mundo, bater em todo mundo? Adianta. Então ele, não, então pare, reflita e vamos agora agir proporcional ao problema. Então, não justifique os seus atos colocando tudo na porque você é assim. Ei, argumento Gabriela já deixou de funcionar muito no meio cristão, pelo menos já deveria. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela, né? Não, senhor. Você foi chamado para ser igual ao seu Senhor. Você foi chamado para ser igual ao seu Cristo. Você foi chamado para mudar. Se você está muito bem com o que você é, você não entendeu o cristianismo. O cristianismo não é para nos deixar bem com o que você é para nos deixar justamente inconformado pelo que eu sou. O cristianismo é para te chamar uma revolução na tua vida. O cristianismo diz assim: não fique como está. Você pode até vir como está, mas não permaneça como está. O cristianismo não é sobre começo, é sobre fim. Não é sobre você começar bem, é acabar melhor do que você começou. Isso é cristianismo, de fato. Mas tem muita gente satisfeita com o que ele é, ou com o que ela é. Não, declare guerra contra você mesmo. Até você viver essa paz que excede todo entendimento. Quarta armadura, o escudo da fé. Veja o que está no verso 16. Lembrando, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tem duas realidades aqui. Primeiro, que Satanás vai lançar dardo contra você o tempo inteiro, para te desestabilizar, física e emocionalmente, para fazer confusão no nosso meio. Ei, as confusões, os desajustes que às vezes acontecem na nossa comunidade, no nosso meio, no meio da nossa família, saiba, tem origem também em Satanás. E você não pode achar que vai correr sempre tudo bem. A gente não pode, como igreja, ter um pensamento assim: olha, nunca a gente vai ser perseguido, a não ser que você esteja morto. Satanás não costuma chutar cachorro morto. Mas se você está vivo e querendo viver para a glória de Deus, lembre-se, você será perseguido. Dardos serão lançados contra você. Isso aqui não tem nenhum tipo de... Isso é a realidade bíblica. Veja, dardos inflamados do maligno. A não ser que você diga que o apóstolo Paulo tem uma teologia ruim. Se você tiver essa coragem. Mas Paulo está dizendo que tem dardos inflamados do maligno sendo atirado contra nós. É a realidade. E o escudo da fé precisa ser embraçado. O escudo era grande e retangular. Você lembra que os escudos, os soldados faziam movimentos que faziam, às vezes, muralha, às vezes faziam movimentos de cobrir a sua cabeça. Então o escudo era muito grande contra as lanças que vinham do inimigo. E o Paulo está usando essa figura, era usado pelos soldados para proteger o corpo inteiro contra flechas incendiárias. Já viram em filmes que os arqueiros disparam a lança, e como é que os soldados se protegem? Com escudo, para não morrerem, para não serem queimados. Da mesma forma, a fé protege o cristão dos ataques do inimigo. O texto fala especificamente de dardos inflamados, o que sugere ataques violentos e diretos. A fé é um dom que Deus nos deu, e pela fé que nos apropriamos da promessa de Deus, nos refugiamos nele durante as provações. A certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê. Essa é a definição da fé. A fé é a certeza de que o Senhor está conosco, que eu posso acreditar que Ele estará comigo até a consumação dos séculos. Eu posso acreditar, se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem muita gente buscando as demais coisas e dando a migalha do seu tempo para a igreja. Dando a migalha de tudo para a obra do Senhor. Quando der, eu faço. Quando eu quiser fazer, eu faço. Ei, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
e as demais coisas talvez que você tanto esteja desejando, ela virá depois. Ela não é o primeiro da sua vida. Primeiro é o reino de Deus. Primeiro tem que ser o reino do Senhor. Isso é fé na promessa de Deus, para que quando eu viva dessa maneira, os dardos do inimigo não me atinjam. Quando eu estou focado só no meu materialismo, só nas minhas coisas, naquilo que eu tenho que conquistar, naquilo que eu tenho que fazer, certamente estou exposto a Satanás. Certamente estou exposto aos dardos que ele vai lançar. Agora, quando minha mente, minha força física, meu coração está envolvido no serviço do Senhor, eu estou mais protegido contra as ciladas do inimigo. Por quê? Porque eu estou vivendo pela fé que Ele mesmo me entregou, Ele mesmo me deu. Quinta armadura que está aí no verso 17. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito é a última, mas antes capacete da salvação. Deixa eu dizer uma coisa para você. O capacete protegia a cabeça, a parte mais vital do corpo. Se alguma coisa atinge a nossa cabeça, uma pedra, uma lança, uma coisa, ou nós vamos perder a estabilidade ou vamos morrer. Então, para o cristão, o capacete é a salvação. A certeza de que somos salvos pela graça, que Deus nos escolheu nele e nos selou em Cristo Jesus. Essa é a certeza que protege nossa mente dos ataques do diabo. Quantas e quantas vezes eu e você já perguntamos, será que nós somos salvos mesmo? Porque, rapaz, eu tento ser melhor e não consigo. Eu tento não fazer isso e repito. Eu já orei 10.000 vezes a Deus para me tirar desse pecado e eu não consigo. É aí que você fica exposto. É a dúvida plantada. Mas você tem que lembrar que não é pelo que você fez que você está seguro. É pelo que Ele fez e faz. Não é você que conseguiu a vitória, foi Ele. Não é você que conseguiu a certeza de que você ia caminhar até o fim nele. Foi Ele mesmo. Nós vamos perseverar, meus irmãos. Sabe por quê? Porque Ele começou a boa obra em vós e há de completá-la até o dia final. É bíblico isso. Aquele que começou a obra vai completá-la. Então, coloque na sua cabeça, no lugar do capacete, aonde você coloca o capacete, coloque na sua mente, eu sou salvo, não porque pelo que eu fiz ou o que eu faço, mas por causa de Cristo Jesus. E viva como um salvo, viva como um remido, viva como alguém que de fato é filho de Deus. Tem gente que vive como fosse um bastardo, como fosse alguém que não pertencesse à família do Senhor. Não, você carrega um nome que está acima de todo nome. Você é salvo. Isso garante o quê, pastor? Garante toda a condição de você enfrentar todos os problemas da sua vida. Garante a condição de você estar pronto para viver com muito ou com pouco. Tendo em grande quantidade ou em escassez. Essa é a condição da gente ficar pronto para dizer assim, todas as coisas, eu sei viver em toda e qualquer situação, aprendi a ser contente em toda e qualquer circunstância. A condição de você viver como filho de Deus não vai lhe mudar materialmente nesse mundo, vai lhe preparar espiritualmente para tudo que você tem que viver. Sexta e última armadura, sexta e última peça da armadura. Está no final do verso 17. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. As 5 primeiras peças da armadura era peça de defesa. A única peça de ataque é a palavra do Senhor. Veja, é a espada. A única arma ofensiva mencionada, a palavra de Deus é viva e eficaz. E através dela podemos derrotar as mentiras do inimigo. Por que a palavra é tão importante? Primeiro, ela nos defende das mentiras do inimigo. Como foi que Jesus venceu a tentação do maligno em Mateus capítulo 4, quando ele foi levado para o deserto? Como foi que ele venceu? Com a palavra. Satanás fazia uma proposta e ele com a palavra diz
Construía. Olha aí, pode se jogar. Não tentarás, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não te darei todo o pão, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás tentava, Jesus respondia, defendia e atacava com a palavra. Nós temos que embraçar a palavra de Deus, meus irmãos, sustentá-la, assim como Cristo usou a palavra para revestir as tentações do diabo. Nós cristãos também temos que usá-la contra as tentações e mentiras deste mundo. Fique firme, use a palavra, ame a palavra e certamente você conseguirá vencer essas tentações do inimigo. Partindo para o fechamento dessa passagem, o apóstolo Paulo, depois de descrever a armadura, ele faz um pedido. Orem. Veja que tem um com toda oração. Deixa eu fazer uma proposta aqui para você. Veja, leia comigo o verso 13, de novo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Pule para o 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você viu que dá sentido? O que é que Paulo está fazendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte: fiquem firmes, eu dei a resposta para vocês, como vocês ficam firmes com a armadura, só que vocês não podem se apropriar dessa armadura sem ser também com vida de oração. Você quer se apropriar dessa armadura? Tem uma forma de ligar essa armadura. Tem uma forma de você se revestir dessa armadura. É uma maneira, um jeito de você estartar a proteção. Eu fiquei pensando, quando eu estava lembrando disso, de Homem de Ferro. Não sei, não vou entrar na discussão aqui de Marvel e DC, por favor. A Vavá que gosta disso. Olha, Homem de Ferro, né? ela gosta. A gente conversa muito sobre Marvel. Então, veja, Marvel e DC. Aí, o Homem de Ferro faz o quê? Liga um negócio lá, tira aquele negócio do peito dele, agora é terremoto, ficou a mulher, o computador liga de lá, e ele vem, aciona aí, protege todo o corpo. Você pode ter consciência da salvação, você pode se manusear bem a palavra, você pode usar a verdade, você pode fazer o que você quiser, mas quem aciona e potencializa essas armaduras de Deus contra as ciladas do inimigo chama-se oração. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Com toda oração e súplica. Não adianta você querer embraçar o evangelho da paz, calçar o evangelho da paz. Não adianta você querer embraçar o escudo da fé. Não adianta querer você usar a palavra de Deus sem oração. O apóstolo Paulo entendeu isso. Era um homem douto, culto. O maior teólogo do Novo Testamento, sem sombra de dúvida. Mas ele disse assim: eu posso ter todas essas coisas, mas se eu não orar, em todo tempo, no Espírito, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, nada acontece. Nada. Veja o verso 19. Também por mim, orem por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Lembre-se, o apóstolo Paulo estava preso, para que em Cristo eu seja ousado no falar, como me cumpre fazê-lo. Parece que essa oração, ela foi, de algum modo, feita pelos Efésios e atendida por Deus. O apóstolo Paulo evangelizou muita gente naquele período da sua prisão em Roma. Então, após descrever a armadura, Paulo conclui com uma exortação à oração, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. A oração não é apenas uma peça da armadura, eu queria que você entendesse isso, mas o meio pela qual ativamos a armadura. Você viu oração
Você viu oração na armadura? Não. Nenhuma peça era oração aqui. Por quê? Porque a oração é quem ativa a armadura. A oração é quem mantém essas coisas no lugar em nós. Algumas aplicações, meus irmãos, para encerrarmos. Em primeiro lugar, considere que você está em guerra. Não viva como você não estivesse lutando contra as hostes espirituais do mal, as intenções desse mundo e contra você mesmo. Definitivamente, viva como você estivesse em guerra. Impressionante, meus irmãos, como crentes vivem como eles não estivessem lutando com eles mesmos. Como eles não estivessem lutando contra os seus ciúmes. Como eles não estivessem lutando contra as suas invejas. Contra as suas tentações. Contra o seu preciosismo. Contra o seu perfeccionismo. Como eles pudessem viver sempre de forma perfeita, bela e santa. É impressionante perceber como todas essas coisas Satanás se utiliza para cada vez mais fazer-nos afastar de uma vida que nós precisamos viver. Impressionante que os crentes às vezes não têm essa consciência. Eles vivem tranquilos. Eles determinam o que eles têm que fazer pela sua vontade. Incrível como os servos do Senhor, que dizem ser servos do Senhor, servas do Senhor, jovens, crianças, enfim, todos nós, às vezes determinamos o que nós temos que fazer pela nossa vontade. Se eu estou com vontade, eu faço. Se eu não estou, não faço. E daí? E quem que vai me... Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não está pronto para servir em todo o tempo, você não está pronto para servir. Se você não está pronto para servir em tempo de bonança ou de escassez, você não está pronto para servir. Você precisa sentar, precisa ouvir mais. Eu preciso sentar e ouvir mais, ser mais doutrinado. Porque muitas vezes a gente acha que estamos já definitivamente prontos e isso não é necessariamente o que é verdadeiro. Segunda coisa, revestivos da armadura de Deus, fortalecidos na palavra e na oração para que a gente possa permanecer firme. Por que às vezes a gente quer desistir? Por que tudo está ruim? Por que a gente sempre é passageiro nos locais? Porque nós não temos constância de vida com Deus. Nós precisamos desenvolver um relacionamento do Senhor que é igual ao nosso celular. O celular hoje em dia virou um item que nós todos somos ansiosos para pegar nele em vários momentos do dia. Inclusive, a gente já desenvolveu tecnologia de ir até trabalhando. Mas tem outros que não. Quando não trabalham e não podem tocar, porque às vezes a repartição não permite, a primeira coisa que eles fazem quando eles saem do trabalho é ter que pegar o celular. Urgente. A gente tem que desenvolver uma relação com Deus como o celular. Todo dia você precisa pegar nele, né? Todo dia você precisa estar com o Senhor, meu irmão. É impressionante como muitos acordam, dormem de novo, sem nem ter tido uma conversa franca com o seu Deus. Uma conversa sincera com o Senhor. Abrindo o coração para Ele. Dizendo assim, Pai, hoje foi difícil. Hoje foi muito complicado, porque eu, muitas vezes, pequei contra o Senhor. Mas eu não quero viver assim, eu quero viver uma intimidade contigo. Intimidade com o Senhor. A gente precisa disso, meus irmãos. A gente precisa todo dia acordar, e a primeira desejo nosso não é ver qual é a mensagem do WhatsApp de manhã. É o Senhor. É acordar e ir para os pés dele. É acordar e se dobrar diante dele. É acordar e dizer, Senhor, por favor, me ajude, porque senão eu não vou conseguir. Terceira e última coisa, lutemos, meus irmãos, mas sabendo que a vitória final já está conquistada na cruz. Está vendo essas lutas? Essas guerras que nós temos? Não determinará mais o destino final da gente. Louvado seja o Senhor. Porque Ele comprou, Ele venceu.
no nosso lugar e comprou com seu sangue precioso a nossa vitória. Agora não há mais outro resultado. Lute, faça de tudo, porque Satanás quer fazer. Ah, pastor, então por que a gente tem que dar tanta ênfase nessa luta se a vitória já é nossa? Sabe por quê? Porque ele vai fazer de tudo para que você não viva a vida de abundância que Deus veio te dar. Então você pode até chegar no céu, mas você pode ter desperdiçado muita coisa aqui, porque você não se ateve a essa luta e não lutou como deveria. Perco a salvação? Não. Nossa teologia e a palavra de Deus deixa clara que aquele que começou a boa obra vai concluí-la. E ponto. Mas eu posso sofrer muitos estragos nessa vida, mas muito mesmo. Deixar de viver coisas que era para mim viver, porque eu não me ative à luta. E essa luta precisa ser como Davi. Se lembra do exemplo de Davi? Um exemplo claro de como devemos enfrentar as lutas espirituais foi quando Davi estava diante daquele gigante em 1 Samuel capítulo 17. E aquele gigante, e Davi foi lutar contra ele, não porque Davi queria ser um grande vencedor. Davi nem foi ali para isso. Davi foi levar comida para os seus irmãos. Lembra-se disso? Levar comida para os seus irmãos. Quando ele chega, que com a comida que o seu pai mandou, e vai entregar para os seus irmãos, que ele olha a cena, ele vê um exército lá do outro lado do vale, o exército do Senhor aqui, e vem de lá e desce no vale um grandão, 3 metros de altura, e chega e diz, não tem homem aí não, é? Quem é esse deusazinho aí de vocês, rapaz? Venham para cá, venham me enfrentar. Davi olha aquela cena, o que irrita Davi, o que faz Davi é dizer o seguinte, vocês não estão vendo que essa luta que vocês estão travando aqui é contra Deus. Quem é esse incircunciso que vem desafia o exército de Deus na cara de Deus? Quem é esse cara? Quem é esse incircunciso? Ele é louco? Ele não sabe quem está aqui. Aqui é o exército do Deus vivo, rapaz. Veja, a iniciativa e a motivação de Davi não é ser considerado um grande vencedor de Golias. Não, ele não estava nem aí para isso. Ele estava preocupado, era como é que um desgraçado desse, um infeliz desse, está fazendo isso contra o exército de Deus. Isso é vergonha para Deus. Meus irmãos, nós temos que lutar a vida cristã para não ser uma vergonha para o nosso Deus. Para que a gente não viva como os incircuncisos, quando a gente já foi modificado, já foi transformado, já Ele nos fez nascer de novo, meus irmãos. Nós não podemos estar na posição do gigante que afronta a Deus. Nós temos que estar na condição de Davi. Quem é esse miserável? Eu quero lutar. E ele disse, veja como Davi faz. Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. O nosso pecado não é uma afronta somente a mim, meu irmão. O nosso pecado é uma afronta a Deus, meus irmãos. A nossa forma de viver muitas vezes é contra o Senhor. E a gente precisa definitivamente entender isso. Lutemos o bom combate da fé. Lutemos. Nós estamos em guerra. Agora, temos medo? De forma nenhuma. Por quê? Porque o nosso Cristo já triunfou e garantiu a vitória no nosso lugar. Amém. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E essa condição ninguém muda. Agora, por favor, não seja ingênuo. Você está em luta. Você está em guerra. E se comporte como um soldado que está lutando. Não cochile. Não pesque os olhos. Não desvie o foco da guerra. Não desvie o foco da batalha. Vá firme. E certamente o Senhor lhe ajudará a triunfar sobre todas essas coisas. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós